menores de 18 anos, né? O nome da minha palestra é O que Aprendi Pagando Peitinho. E primeiro eu preciso saber se tem mamileiro aqui. Então vamos junto. Bom, em 2012 eu era planner na Ínsula. Tem planner aqui? Vida fácil, né? Tranquila, não tem muito desafio, né? Eu conciliava isso com ser mãe do Benjamin, de 2 anos. 2 anos é o quê? Terrible two. Se joga no chão, grita, birra 24/7. Junto com isso, mãe da Nina, de 6 meses, amamentando. Amamentar é o quê, gente? Não deixa a gente cansada, dá muito tempo disponível, não é mesmo? Então, assim, 2 filhos e uma agência, eu estava o quê, Lúcia? Ociosa. Óbvio que eu estava ociosa. Eu senti saudade de sentir aquele frio na barriga de quando a gente faz uma coisa que a gente não sabe. Tipo isso aqui. E eu decidi ter outro filho. Então, eu comecei um podcast com a Cris. O Mamilos fala de polêmica, com empatia e respeito. O que a gente faz é oferecer um espaço para as pessoas se escutarem sem brigarem, né? A gente faz jornalismo de peito aberto. Ué, jornalismo? Vocês não são publicitárias? Não estou entendendo. A gente também estranhou, então a gente demorou uns 30 programas para sair do armário. Porque a gente pensava assim, não, como é que eu posso estar fazendo jornalismo se eu não estudei para isso? Eu não fiz uma faculdade, eu não fiz um workshop. Tá, vamos falar a verdade. Eu nem li um livro sobre jornalismo, então como é que eu posso estar fazendo isso? Mas tem bastante coisa a ver planejamento com jornalismo. Então, o que a gente faz cada semana é estudar bastante, se aprofundar sobre um tema completamente novo. A gente não precisa entender tudo sobre esse assunto, a gente precisa conseguir mapear os conflitos, precisa conseguir entender as perguntas mais interessantes. E a gente faz isso sem tempo nenhum, ou seja, cada programa é uma gincana. Soa familiar? Esse job também me trouxe muita cara de pau, porque eu morria de vergonha de pedir coisas para as pessoas. E, de repente, estou eu tendo que falar com 2 pessoas novas por semana, convencendo elas a falar sobre o que elas sabem, indo até o lugar, na data e no horário que eu quero, sem pagar nada. Tá achando fácil? Pensa que 99% das pessoas nem sabem o que é um podcast. Continua achando fácil, te conheço. Lembra o nome do programa? Como que é? Mamilos. Agora vem comigo, pensa eu ligando para o Frei Beto, para um sheik muçulmano, e pedindo uma entrevista para o Mamilos. Eu fiz isso. E sim, eles disseram sim. Porque uma coisa que eu aprendi com o Mamilos é o poder da colaboração. Que quem tem conhecimento quer compartilhar. Quem dedica a vida a fazer da saúde mais humana, vê como um privilégio falar sobre cuidado paliativo para uma audiência maior. E não é só convidados que querem compartilhar o conhecimento. As pessoas querem ajudar para fazer parte de uma coisa que tem potencial de mudar o mundo. Elas querem que a ajuda seja pequena, mas elas são parte daquilo. Então, se os 6 graus de separação não fosse verdade, a gente nunca conseguiria chegar nessas pessoas. Mas tem um mundo de gente nos ajudando. E não ajudando só com dicas. Tem gente que ajuda com talento. Então, tem um monte de gente, artista, fazendo capa para o Mamilos de graça. Tem gente fazendo transcrição do Mamilos. Tem gente que nem o Ken, que está pagando por um conteúdo que está disponibilizado de graça. Está cheio de gente. E isso não cansa de me surpreender. Não cansa de me surpreender o que as pessoas podem fazer, não para ter algo em retorno, mas para fazer parte de alguma coisa. Então é isso. No nosso micro nicho de 40 mil pessoas, a gente estabeleceu relacionamentos próximos, a gente é relevante, a gente é amada. Então a gente ganhou de quebra uma experiência sobre o que é uma love brand, e eu queria compartilhar um pouco com você sobre isso. Então, a primeira coisa de uma love brand é entender o espírito do tempo. O Mamilos nasceu num momento de muita intolerância, em que as pessoas estavam desgastadas por discussões polarizadas. Quando a gente ofereceu um espaço de encontro para baixar a guarda, abrir o coração e escutar o que a outra pessoa está falando, não para mudar de opinião, mas para conseguir entender como é que ela pode pensar tão diferente, a gente ofereceu água no deserto. E aí, isso cria um senso de comunidade, de pertencimento, porque a gente empoderou essas pessoas dando voz para quem não se sentia representado no debate. Ali eles se sentem em casa, ali eles sentem que eles são acolhidos, que eles têm voz, que eles não estão mais sozinhos. Como toda relação, a relação começa no respeito. Então, a gente entende que eles nos dão atenção, eles nos dão o tempo deles, e, em troca, o que a gente dá é muito comprometimento. Então, são 23 páginas de pauta a cada programa.
A gente leva muito a sério e eles sabem disso. E o que os ouvintes acham é que o conteúdo que a gente faz muda quem eles são, torna eles pessoas melhores. Então, cansei de receber e-mail falando assim, eu era um babaca antes de ouvir o Mamilos, eu era um machista, eu era um intolerante, eu era dono da razão. Agora eu entendi porque a minha mulher terminou comigo. Esse tipo de coisa. Mas, com todo esse comprometimento, se tem uma coisa que é garantida, é que você vai errar. E você vai magoar as pessoas. Como lidar com o fato de que o erro é inevitável? E a resposta é muito contraintuitiva, porque a nossa reação é se proteger. E o que você tem que fazer é o oposto, é se expor, é ser vulnerável. Então, eu e a Cris, a gente não se coloca como gurus, a gente não se coloca como sábias que têm as respostas para todos os problemas. A gente se coloca como guias numa expedição para descobrir, para desvendar, para entender. Não é toma aqui a resposta, é não sei. Vamos junto procurar, vamos junto tentar entender. E a gente tem muita humildade para mostrar quando a gente erra. É muito natural isso, a gente chama de pagar peitinho, né? Então, todo programa tem esse quadro. A gente pagou peitinho, a gente achou que era e não era, a gente falou errado, a gente entendeu errado. E essa naturalidade conquista até hater, até troll. Por fim, quando você fala de polêmica, você está lidando com um nervo exposto. Todo mundo tem uma opinião muito pessoal sobre isso. O nosso jeito de lidar com isso é criar uma intimidade. Então, a gente se expõe. Quem a gente é, o que a gente acredita, o que a gente pensa, o que a gente sente, as nossas fraquezas. E, com isso, a gente cria uma conexão emocional muito próxima com eles. Intimidade é fundamental num cenário em que o erro é inevitável. É mais difícil ser cruel com quem você gosta, mesmo que a pessoa erre. Você tolera episódios ruins de uma série com bons personagens que você aprendeu a amar.